Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdo sobre economia e bolsa de valores. A ideia aqui é mostrar que precisamos ser seletivos, nos afastar do ruído, nos afastar da mediocridade, seguir os caminhos menos percorridos e assim performar melhor os nossos investimentos. Essa é a ideia e precisamos focar em informações que possam agregar algum valor ao nosso crescimento profissional, pessoal e enquanto investidor. A pergunta que tem sido feita desde 30 dias atrás. E aí, a bolsa cai mais? A bolsa já caiu demais? É hora de comprar? É hora de vender o que eu ainda tenho? O que é que eu faço com essa bolsa de valores, meu Deus? Olha, o que temos é entender. A bolsa ela fez uma grande correção de 130 mil, ela chegou a tocar os 108 mil pontos, depois estabilizou no fechamento acima de 110. Por duas ocasiões tocou esse nível de resistência dos 110, aparentemente fez um fundo duplo. Fundo duplo, do ponto de vista gráfico, é um sinal de reversão de tendência. Então, temos aí o aceno para uma retomada de recuperação no mercado acionário e de subida. Nos leva aonde essa subida? Temos alvos nos 120, temos alvos nos 126 mil pontos. Vamos acompanhando. Né? A renda é variável, varia, lembre-se disso, não é uma linha reta. Ela vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo. Aparentemente, temos um sinal técnico de reversão, alvos nos 120 mil, 126 mil pontos. Então, aguardemos. Esse é o comentário para esse início de vídeo aqui do Café com Ações. Estejamos atentos ao que está acontecendo no mercado. Né? Segundo uma gestora Pinco, essa gestora entende que o pior da pandemia ficou para trás. Para o vice-presidente executivo da empresa no Brasil, Luiz Oliveira, o novo cenário será marcado por um movimento ainda forte de inflação global no segundo semestre, mas os dados indicam que o pior ficou para trás. Em sendo assim, a gente vai ver uma melhora do ponto de vista das retomadas econômicas no mundo inteiro, ainda sobre esse signo da inflação, porque temos comprometimento nas cadeias globais de distribuição, isso gera alta nos custos de frete, nos custos de containers, no tempo de espera nos portos para carregar e descarregar as cargas, tudo isso encarece a cadeia global de produção. Por que isso está acontecendo? Porque as empresas não esperavam uma retomada das economias de forma tão forte. Todo mundo pisou no freio bruscamente em 2020, em março de 2020. O mundo quase que parou, foi um fenômeno nunca antes visto na história da humanidade. O mundo praticamente parou, a Terra praticamente parou de girar. Né? E o que é que aconteceu? As empresas começaram a retomar, mas com muita prudência, com muita cautela, porque não se sabia se novas ondas de Covid poderiam vir. E o que aconteceu é que algumas economias começaram a retomar de forma muito acelerada, foi o que aconteceu com a China, foi o que aconteceu com os Estados Unidos, e com isso a gente está vendo um comprometimento dos processos produtivos. Ninguém estava produzindo em tanta escala assim, a demanda é maior do que a oferta, a procura está sendo maior do que a oferta. Isso encarece os preços, isso encarece as mercadorias. Junto a isso, essa não conformidade da capacidade produtiva das empresas com o momento de procura, né, nós temos também toda essa logística de distribuição de mercadorias que está ainda comprometida e ainda com problemas. Então, essa logística de distribuição também está encarecendo os preços das mercadorias. É isso que a gente está assistindo, mas olhando o lado cheio do copo, sendo otimista, nós temos que observar que o mundo caminha para dias melhores e não para dias piores. É isso que a gente deve ter sempre em mente, certo? A Oi em Brasília aprovou a venda de um imóvel por 100 milhões de reais. Dinheiro no caixa da empresa, dinheiro para fazer frente às suas despesas. Isso foi aprovado pelo Conselho de Administração da Oi recentemente. A proposta foi aceita na semana passada, um terreno de aproximadamente 152 mil metros quadrados de área construída.
foi vendido lá em Brasília, 100 milhões de reais o valor do imóvel, certo? Isso é bom porque a Oi se desfazendo da uma quantidade gigantesca de imóveis que possui, menos um na conta, e dinheiro é muito melhor do que imóvel para a Oi. Ela não é uma imobiliária, né? Ela não é uma construtora, então ela tem que estar vendendo esses imóveis, tornando isso em dinheiro e com isso fazendo investimentos no seu negócio principal. É assim que a empresa precisa se comportar. Uma outra notícia é de que a empresa também confirmou a intenção de vender um imóvel no Leblon, no Rio de Janeiro, zona nobríssima do Rio de Janeiro, né? Um bairro maravilhoso, não sei se vocês conhecem o Rio, mas o Leblon é um dos meus bairros preferidos, tem uma vida gastronômica muito interessante, bons bares e restaurantes na região, em especial eu gosto muito de um deles, que é o Sushi Leblon. Para quem gosta de comida japonesa, é uma parada obrigatória para quem está no Rio de Janeiro. Vale muito a pena conhecer o Sushi Leblon. Chegue com antecedência porque a casa está sempre lotada. Ele não é um restaurante grande, então é fácil de ficar cheio. E aí as filas costumam você demorar aí pelo menos 40 minutos, uma hora para conseguir um lugar lá dentro. Mas vale a pena, a comida é maravilhosa. A Oi, em recuperação judicial, confirmou que aprovou no seu conselho de administração, por unanimidade, a proposta de venda de um imóvel que a companhia possui na rua Humberto de Campos, no Leblon. O imóvel está em um terreno de 2.300 metros quadrados e, segundo a companhia, a operação está sujeita à realização prévia de um due diligence pelo futuro comprador e aprovação da Anatel. Será dada a ciência da aprovação ao juízo da 7ª Vara Empresarial e será postulada a expedição do alvará judicial para a transferência do bem. A Oi quer dinheiro no caixa, é isso que a empresa está desejando. Ela tem vendido ativos com o objetivo de reduzir seu endividamento. Entre as maiores alienações feitas pela companhia, se a gente for olhar aí o histórico, né? Tivemos aí a Unitel, que é a empresa de Angola, por 4,2 bilhões, das torres e data centers por 1,4 bi, a telefonia móvel por 15,8 bilhões, que entrou em recuperação. A Oi, desde que entrou em recuperação judicial, ela tinha dívidas na casa de 65 bilhões e está vendendo esses ativos. Uma parte gera novos investimentos e uma outra parte gera compromissos para a redução da dívida, né? Então é isso que nós temos de notícia aí sobre essas transações da Oi Móvel, certo? Uma outra notícia: Portugal já vacinou quase toda a sua população e isso nos indica que novos tempos estão por vir, né? Novos tempos estão por vir com esse crescimento da vacinação. O país meio que nos sinaliza o que esperar a partir de agora, né? É um dos primeiros países que está chegando a esse nível de vacinação e 85% da população de Portugal está totalmente vacinada, ou seja, com as 2 doses, 85% da população. É uma das mais altas taxas de vacinação do mundo, considerando o ciclo completo vacinal, né? Então, todos os olhos do mundo atentos a Portugal, né? Todos os olhos do mundo atentos a Portugal. O que será de Portugal agora, né? Esse é um excelente laboratório. Como será a vida após após o ciclo vacinal completo, né? Após as 2 doses? Segundo Lourdes Costa e Silva, enfermeira-chefe de um centro de vacina de Lisboa, na verdade ficamos sem adultos para vacinar, disse ela. O feito de Portugal transformou o país num laboratório pós-pandemia, vamos dizer assim. Agora todo mundo quer ver o que vai acontecer no dia seguinte, ou seja, nos dias seguintes, como vai ser essa retomada à normalidade, né? Com uma taxa de vacinação tão alta, é possível sim o país se abrir praticamente de forma 100% e estar
de volta aos tempos pré-pandemia, de normalidade, né? As respostas estão sendo muito promissoras, pelo que estamos observando do que já está acontecendo em Portugal nesse instante. Os indicadores de gravidade da pandemia, todos em rápida queda. O país ostenta uma taxa de mortalidade equivalente à metade da média da União Europeia, por exemplo, cerca de 10% apenas, comparando com os Estados Unidos. Lisboa está triunfante. Portugal está orgulhosa dos seus resultados. O povo português está orgulhoso do que foi feito no país, né? Indicadores demonstram o absoluto êxito do caminho percorrido pelo país e pelo seu povo, pelas autoridades, pelas pessoas da medicina, da ciência, pelas pessoas do mundo empresarial, porque houve uma grande participação da sociedade portuguesa em seguir este caminho, sempre baseado na lógica, na responsabilidade. Isso é muito bacana. É uma cidade onde hoje você vê a música ao vivo, as festas, a volta da boemia, as pessoas nas calçadas, a cerveja, os vinhos, o tráfico voltou ao normal, há um comemorar muito grande. E esse movimento todo em Portugal, curiosamente, trouxe à condição de celebridade um ex-comandante de submarino da Marinha Portuguesa. Um ex-comandante de submarino da Marinha Portuguesa virou a grande referência sobre a questão da vacinação no país. Então, isso é muito interessante porque o país ele alcançou um bom resultado. Isso não é por conta de nenhum tipo de milagre, né? E, na verdade, isso se deve a um conjunto de decisões, de estratégias, do uso de máscaras, do passaporte de vacinas, de uma ampla campanha de vacinação. Houve um momento, sim, forte de restrição. Eu tenho vários inscritos aqui no canal que são de Portugal. Então, eu gostaria de pedir que estes inscritos pudessem dar seu depoimento de como foi essa vivência, né? De ter visto o país se fechar de uma forma muito contundente, depois se abrir, ter que se fechar novamente e agora esse novo momento. Por favor, compartilhem seus depoimentos, que eu acho que isso vai tornar a nossa troca aqui muito interessante. Acredito que isso vai ser muito útil para que todos reflitam sobre essa questão de como o país lidou com essa crise, né? E os idosos estão vacinados, com doses de reforço também já sendo aceleradas e os dados indicam que tudo tem corrido muito bem e por isso sim se justifica esse nível de abertura. Os residentes de asilos, né, todos vacinados, 95% desenvolveram anticorpos. A vacina principal em Portugal foi a da Pfizer-BioNTech. E as coisas vão seguindo muito bem, E vale a pena destacar o papel que teve o condutor de toda essa política, né? De toda essa política. Isso eu acho que vale a pena a gente destacar, porque Portugal teve uma voz que procurou, vamos dizer assim, dar um norte. Isso é muito importante, ter uma voz única que aponte o caminho. Aprendi isso na vida empresarial. Nunca deixe de considerar isso, porque é uma grande verdade. Nas crises, você precisa de uma voz que unifique o discurso. E é por isso que Portugal está colhendo esses resultados de absoluto sucesso. Coube ao vice-almirante Henrique Gouveia de Mello liderar a força-tarefa que resolveu declarar guerra à crise do Covid, né? E Henrique Gouveia de Mello foi o grande condutor de toda uma estratégia quase que, vamos dizer assim, militar,
né? Do ponto de vista de disciplina, de alvos, de objetivos, da forma como ele conduziu e como ele mobilizou o país inteiro, né? Ele pensou que a melhor jogada de Portugal seria se concentrar nesse momento que os resultados já foram, vamos dizer assim, estabelecidos no país. Agora a melhor maneira é ajudar os outros, né? Passando a sua experiência. Um ex-capitão de submarino, né? Ele é uma pessoa que chama a atenção, 1,80 m de altura, passou 4 anos de sua vida debaixo d'água, com um interesse muito grande também na parte agora de drones, e uma pessoa obcecada pelas métricas, e levou tudo isso para essa condução da força-tarefa, sendo muito, vamos dizer assim, um ávido buscador, vamos dizer assim, por entregar as vacinas, garantir a eficiência, garantir os declínios das taxas de mortalidade. Transmitiu a sua mensagem noite após noite nos estúdios de televisão de portugueses, sempre vestido com uniformes militares, para transmitir os sentidos de que sim, estávamos em guerra, e executando o plano de combate traçado. Em março, quando as notícias sobre raros coágulos sanguíneos ligados à vacina da AstraZeneca levaram a Europa ao pânico, coube a Gouveia e Melo contextualizar o risco. Ele foi aos canais de televisão em Portugal e descreveu a situação de uma forma muito objetiva. Estamos diante de 2 caminhos. O caminho para quem escolheu a vacina, e o outro para aquele que está querendo escolher esperar. Na estrada para os vacinados existe um franco-atirador. Ele vai matar 1 em cada 500 mil portugueses. Esse franco-atirador vai matar, nessa estrada de vacinados, 1 em cada 500 mil portugueses. Na estrada para os não vacinados, esse franco-atirador vai matar 1 em cada 500 pessoas, vai matar 1 em cada 500 portugueses. É disso que se trata, disse ele na televisão, é disso que se trata. Você precisa escolher em qual estrada você quer trafegar, na que vai morrer 1 a cada 500 mil ou na que vai morrer 1 a cada 500. Qual a estrada você quer? Era isso que ele ia para os canais de televisão perguntar insistentemente, para convencer as pessoas de que eram precisos ser vacinados. Um almirante, né? Um vice-almirante da Marinha Portuguesa. Agora, diante de todos os resultados bem-sucedidos, né, ele disse: precisamos agora ser uma reserva moral e uma reserva de luz para aqueles que ainda não alcançaram os resultados que alcançamos. Ele tem dito que a sua missão doméstica acabou, mas que ele quer aproveitar. Ele já dissolveu, inclusive, a força-tarefa que foi criada, não é mais necessária, segundo ele, mas ele disse: a oportunidade agora que Portugal ganhou é poder ajudar em outros lugares. Você não pode vencer vacinando todos em seu próprio país. A guerra só vai terminar depois que vacinarmos todo mundo. A guerra só vai terminar quando vacinarmos todo mundo. Olha que lucidez fantástica, né? Que homem inteligente. E que bom ver os resultados em Portugal acontecendo a partir da administração da capacidade de inteligência. Porque existem os negacionistas, existem os ignorantes, existem os incompetentes, as pessoas burras, mas aqui a gente vê a luz, o brilho da vida inteligente se materializando em resultados concretos no país, e agora comprometido em levar a estratégia militar adotada em Portugal, que deu tanto sucesso, a coragem de unificar o discurso, de ir para os canais de televisão, os órgãos de imprensa, dia após dia, numa campanha incessante, apontando o caminho: é por aqui, vamos por aqui, nada de tergiversar, nada de buscar outros caminhos, o caminho é este, a direção é única, vamos todos juntos. Esse é o discurso do nosso almirante Henrique Gouveia de Melo,
Um homem, de novo, um militar que utilizou todo o pensamento estratégico militar, a disciplina militar, se apresentava sempre vestindo roupas de militar para dizer: estamos em guerra e vamos vencer essa guerra. Isso fez toda a diferença em Portugal. Esse é o segredo dos países que estão vencendo mais rápido a pandemia, que sirva para todos os outros países do mundo, porque é preciso ter um líder. Aí chegamos de novo na figura do líder, né? Um líder que em momentos de crise saiba apontar os caminhos. Isso evita desorganização, isso evita confusão e isso evita mortes desnecessárias. Reflita sobre isso. Esse foi o Café com Ações de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.